Mas é uma alegria poder estar de volta para o trabalho. De fato, me sinto integrado à comunidade do Novo Alvorecer. E nós trouxemos então este tema, a missão dos pais na Terra, para a nossa reflexão da noite. Sempre levando em conta de que maneira a doutrina espírita, nas obras básicas e também nas obras complementares, aborda este tema. Evidentemente que esse tema é abordado pela sociologia, pela psicologia, pelo direito, né? Pela medicina até, mas a doutrina espírita, como uma ciência de natureza ético-moral, tem uma visão, tem um entendimento a esse respeito, e é neste sentido que a gente vai conversar. Então nós temos lá no livro dos Espíritos, no livro 2º, capítulo 10º, que trata das ocupações e missões dos Espíritos, a seguinte pergunta, que é a de número 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? E aqui um adendozinho, né, que é sempre bom. Paternidade, maternidade, o Kardec aqui está se referindo à função tanto de mães quanto de pais. Então não há uma distinção aqui, né? Ambos são igualmente importantes, com um destaque para a mãe, porque é ela quem dá a luz, é ela quem amamenta, né? Mas pai e mãe são importantes dentro dessa missão da paternidade. E vejam que ele escolheu a palavra missão. Ele não escolheu a palavra responsabilidade, tarefa, obrigação. Ele escolheu a palavra missão. E vamos ver como é que os Espíritos responderam. Essa encontra dita, com toda certeza, uma missão. E ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos, do que de endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. A gente poderia ficar o tempo todo da palestra só em cima dessa resposta, né? Na medida em que ela é tão abrangente, que ela traz tantas informações. Mas vamos, de pouquinho em pouquinho, tentando compreender com mais profundidade a maneira e o que é que os Espíritos quiseram nos transmitir. Então vamos lá. É ao mesmo tempo... Vocês conseguem ler? Vamos. Desculpe, eu estava lendo aqui, não estava lendo lá. Mas o que está escrito aí é o que eu li para vocês. Mas vamos lá. Então, de fato, a missão pode ser considerada, a paternidade pode ser considerada uma missão. E, ao mesmo tempo, dizem os Espíritos, implica numa enorme responsabilidade que nós não temos muita noção da importância, da magnitude que essa responsabilidade de sermos mães, de sermos pais, representa. Deus põe a criança sob a tutela. Então vejam, nós todos somos espíritos imortais, fomos criados
por Deus, que é o Criador de tudo que existe. Então Ele nos criou em algum momento, nos deu o dom da vida, e a gente vem nesse processo de evoluir, reencarnação após reencarnação. Então, a cada nova experiência nossa na vida material, no corpo de carne, nós damos um passo adiante, subimos um degrau, vamos dizer assim, na escada do nosso desenvolvimento ético-moral. Claro, tem aqueles que estacionam, a gente jamais regride, ou a gente avança, ou a gente pode até, por rebeldia, por orgulho, permanecer por um período estacionado, não para sempre, porque por mais que nós relutemos em aceitar a verdade, haverá um dia em que Deus, através dos seus mecanismos pedagógicos, vai fazer com que a gente saia dessa atitude de rebeldia e vamos retomar a nossa caminhada. Mas, então, a cada nova reencarnação, nós retornamos à Terra, no caso a esse planeta, já possivelmente passamos por planetas inferiores à Terra e um dia habitaremos planetas superiores à Terra. Mas no caso aqui da Terra, nós voltamos sempre através de uma mãe e de um pai. Né? Esse é um mecanismo natural, né? Para que a gente possa ocupar um corpo de carne. Só que o pai e a mãe fazem o corpo material, né? Fornecem os elementos biológicos, os elementos genéticos para a formação deste corpo, do bebê, do embrião, depois do bebê. O espírito que vem habitar esse corpo é o Filho de Deus. Então Deus empresta, digamos assim, este espírito para que mãe e pai realizem durante um tempo este trabalho de tutelar este espírito. Tutelar significa orientar, conduzir, ensinar. E ele usa aqui o verbo dirigir. As palavras que os espíritos superiores utilizam para nos responder não são colocadas à toa. Então, a função é de dirigir no caminho do bem. Né? Porque uma coisa é encaminhar o filho no caminho do bem. Outra coisa é largar o filho no caminho. É diferente. Encaminhar é estar junto. É dar diretrizes, dar bons exemplos, mas estar juntos. Agora, simplesmente deixar, né, que a vida faça o seu trabalho não é nem de perto parecido com o que os Espíritos estão nos ensinando aqui. E lhes facilitou esta tarefa de tutela, de direção, fazendo que quando nós reencarnemos, enquanto nós somos criancinhas, até uma certa idade, o nosso espírito se encontra numa condição muito maleável a absorver ensinamentos. Por quê? Porque nós esquecemos quem somos. Né? Nós nascemos sem nos lembrarmos do que vivemos no passado, das experiências do passado. Então, e a nossa personalidade, a nossa individualidade, nessa fase inicial da existência, ainda não se manifesta, pelo menos não se manifesta na plenitude. Então, a tarefa de pais e mães nesse trabalho de dirigir os filhos no caminho do bem é facilitada por Deus, porque Ele nos dá uma condição de debilidade, de fragilidade, de maleabilidade, para que recebamos, nós filhos, toda essa orientação. Mas há os que se ocupam de endireitar, os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos do que de endireitar o caráter do filho. Ou seja, alguns de nós, muitos de nós, por não termos a consciência da importância dessa missão, não nos dedicamos suficientemente, adequadamente a esse trabalho. E prestamos muito mais atenção. Ele fala aqui em endireitar as árvores do pomar, ele está se referindo às coisas da vida, né? Ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho, aos nossos afazeres, aos nossos compromissos sociais, do que endireitar o caráter dos nossos filhos.
Se este filho vier a sucumbir, vier a se perder, né, por culpa dos pais que falharam na tarefa, eles, os pais, terão que sofrer a pena. E os sofrimentos da criança na vida futura, porque na medida em que ela não foi adequadamente encaminhada, orientada, corrigida, dirigida, há uma tendência de que as suas más inclinações, quando chega a uma determinada idade, vão se manifestar e é muito provável que ela enverede por caminhos equivocados. Ao enveredar por caminhos equivocados, ela trairá para si sofrimentos. Estes sofrimentos, quer sejam nessa vida, quer sejam na vida espiritual, quer sejam na vida futura, recairá também sobre os pais. Vejam como isso é grave, como isso é importante. Né? Porque nós, nessa condição de mães e pais, deixamos de fazer o trabalho que nos competia para o adiantamento dos nossos filhos. Aí, numa outra questão, num outro capítulo do Livro dos Espíritos, ainda no livro 2º, capítulo 4, que trata da pluralidade das existências, tem lá esta pergunta: desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Então, nascemos e renascemos muitas vezes e estamos rodeados de parentes, os pais, os irmãos, os avós, os tios, os primos, né? Esse parentesco, ele tem alguma coisa a ver com existências do passado ou sempre é uma nova experiência? A cada nova existência é um grupo diferente de espíritos que se juntam, né, para formar a parentela. Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames, ligações que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Ou seja, nós, quando voltamos a ocupar um corpo de carne e osso, e banho, nós voltamos a viver, a conviver com espíritos, sejam nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, nossos tios, etc., com os quais nós já vivemos situações no passado. Algumas positivas, outras negativas. Nessas vivências do passado, construímos simpatias, afinidades, carinhos, ou não, antipatias, rejeição, antagonismo, até ódio. Isso é família na Terra. Né? Então a família na Terra é composta por criaturas que não é a primeira vez que se encontram no cenário terrestre, que já se encontraram antes e que estão tendo uma nova oportunidade através dessa experiência de refazer um caminho mal feito anteriormente, de voltar no passado e corrigir erros que foram cometidos. Né? Esse é o sentido do que o Espírito está respondendo. Algumas questões lá na frente, o Kardec pergunta: o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Então nasceu, acabou a responsabilidade? Veja que aqui a pergunta 208, aquela primeira que nós lemos era 582. Né? Então quando ele está escrevendo aqui, ele ainda não fez aquela pergunta lá. Né? E dizem então os espíritos: exerce, e muito. Pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. E aqui recíproco é os pais em relação aos filhos, mas também os filhos contribuem para o progresso dos pais. De novo, nós estamos recebendo na condição de filhos, filhas, espíritos muitas vezes milenares, mais velhos até do que nós, com experiências que nós possivelmente não tivemos. Então eles também trazem a sua sabedoria e nós precisamos estar atentos para poder ouvi-los e entendê-los, mas sem abdicar da nossa condição de pais e de mães. Então os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem,
O espírito dos pais tem a missão de desenvolver os filhos pela educação. Isso é, para ele, uma tarefa, se nela falhar, será culpado. Então aqui surge a palavra educar, educação. A nossa sociedade ocidental, contemporânea, anda um tanto equivocada com relação ao que seja educação. Nós, por comodismo, por má vontade, por desinformação, acabamos acreditando que na escola os nossos filhos receberão educação. Nada mais equivocado. Educação no sentido de aprender as noções de civilidade, de moralidade, o que é certo, o errado, o que é bom, o que é mal, de respeitar o próximo, de ser leal, de ser gentil, de trabalhar para o bem comum, isso nós aprendemos no lar. É dever dos pais, principalmente, educar os filhos para a vida em sociedade. Então, aquelas palavrinhas, né, que andam um tanto esquecidas, por favor, muito obrigado, com licença, boa noite, boa tarde, bom dia. Não é na escola que serão ensinadas, mas no lar. Então, qual é a função da escola? Por melhor que ela seja, é transmitir conhecimentos específicos da matemática, da língua, da história, da geografia, da química, da física, das ciências sociais, o que seja. Não é a função da escola, da professora, do professor, da pedagoga, da diretora, educar crianças. Então, se essas crianças não recebem no lar essas noções, quando elas chegam para a experiência de convivência coletiva na escola, elas vão se comportar da mesma maneira como elas se comportam em casa. E se em casa elas não respeitam os pais, não obedecem, não têm noções de disciplina, de ordem, de asseio pessoal, de linguajar, como é que ela vai se comportar na escola? Da mesma maneira. Da mesma maneira. E aí quem tem que lidar com esse desafio e esse problema são as escolas, que não estão preparadas, e não é a sua função lidar com isso. Isso é a função nossa, de pais e de mães. Desde o ventre, desde que a mãe faz lá o exame e dá positivo, começa um trabalho de educação, de orientação. Desde aí. E eu diria, pela vida toda, mas claro que na infância, na primeira infância, que vai até os 7 anos, esse trabalho é mais intenso. Então a parentela espiritual e a parentela corporal. Né? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que trata de honrar pai e mãe. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, a matéria produz a matéria. Mas o espírito não procede do espírito, não é o espírito que gera outro espírito. Né? O espírito é criado por Deus, porque então o espírito já existia antes da formação do corpo e continuará existindo após esse corpo deixar a vida. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Vejam, isso está um tanto repetitivo, mas é de propósito. Né? Em quantos momentos diferentes da obra espírita, da codificação, Kardec tratou deste tema, deu atenção a esse tema. Ele era um educador. Né? Ele foi estudar lá na Suíça com Pestalozzi, se tornou um discípulo muito jovem e já assumia o lugar do mestre em algumas aulas, quando o mestre precisava, por alguma razão, se ausentar. E depois trabalhou muitos anos na área educacional, na França, elaborou obras de grande importância para o sistema de ensino público francês, gramática, matemática, ciências.
Ele era um eminente educador. Mas ele está dizendo aqui que a função de educar é dos pais. Não é do educador na escola. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas, sempre tem um mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Então, como explicar um antagonismo, uma rejeição entre filho e mãe, entre filha e pai? Nas vidas passadas, nas experiências que nós vivemos em vidas passadas. Um de nós, ou os dois de nós, erramos. Mas ambos viemos para essa experiência de comum acordo, então isso é combinado lá no plano espiritual, não é ao acaso. Então aqueles que às vezes passam pela cabecinha aquela ideia, eu não pedi para nascer, pediu. Não só pediu, implorou, porque não tinha fila de gente disposta a permitir você reencarnar, né? Porque nós não somos tão bacanas assim e conquistamos tantos simpatizantes assim que se disponham a esse sacrifício, né? Então dê graças a Deus que você encontrou um casal que se dispôs a receber como filho, como filha, e faça o seu melhor. Agora, há sentimentos muitas vezes difíceis de serem superados? Só que a doutrina nos explica o porquê desses sentimentos e que nós devemos deixá-los para trás, para que nós possamos cumprir a nossa tarefa de filhos e de pais, porque aos filhos cabe honrar pai e mãe, mas aos pais cabe a direção dos filhos no caminho do bem. Os pais humanos, aqui é um texto do Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 12. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura, da sua missão amorosa. O Paulo fala isso, né? No texto que a companheira leu no início. A função tem que ser amorosa acima de tudo, porque é uma função difícil, desafiadora. Da sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. O que o Emmanuel está nos dizendo? A sociedade contemporânea apresenta com muita frequência, né, estatisticamente, um número muito grande de lares desfeitos. Né? Os pais que, por razões, se separam e, mais do que se separar, marido e mulher, se separam dos filhos. E gera-se aí toda uma situação difícil, que se não houver um equilíbrio e um entendimento de que, a despeito do casamento não existir mais, a função parental permanece e prevalece, então continua sendo missão de pai e mãe, ainda que não mais marido e mulher, a educação dos filhos. Vivendo em lares separados, não importa. Mas como as pessoas, ou muitas pessoas, ou algumas pessoas, não sei, têm dificuldade de entender isso, então acha que separou da mulher, separou do marido, separou dos filhos. Não é mais minha responsabilidade. E aí cria-se esses meios corrompidos, aos quais o Espírito Emmanuel se refere. E aí, o que vai ser desta criança? O que vai ser desse jovem? Vai ter problemas. Há aqueles que, no meio dessa situação, procuram fazer o seu melhor, procuram se comportar dentro de uma ética e de uma moral evangélica. Só que as pessoas que se colocam nessa condição no mundo de hoje, muitas vezes se sentem nadando contra a correnteza, nadando contra a maré. Porque elas olham para o lado e não veem seus
amigos, seus parentes agindo da mesma forma. Então parece que elas é que estão equivocadas num mundo que está um pouco perturbado, moralmente falando, né? Então os pais são os primeiros mentores da criatura. E a Joana de Ângeles, num livro chamado Adolescência e Vida, que é da psicografia do Divaldo, diz assim: torna-se urgente o compromisso de um reestudo por parte dos pais e educadores em relação à conduta moral que deve ser ministrada às gerações novas, a fim de evitar a grande derrocada da cultura e da civilização que se encontra no bordo mais sombrio da sua história. Veja como ela coloca isso. Nós vivemos um período delicadíssimo da nossa história, onde tamanho é o desprezo, a desatenção nossa em relação a essas questões ético-morais, na nossa conduta, mas também naquilo que nós ensinamos às crianças e aos jovens, que se nós não fizermos nada, se nós não nos compenetrarmos dessa realidade e procurarmos fazer algo para mudar, então esse reestudo de pais e educadores em relação à conduta moral que deve ser ministrada às gerações novas, nós entraremos num colapso da civilização. Por quê? Porque, lamentavelmente, e eu aqui não quero entrar em polêmicas político-partidárias, não é isso, mas há uma realidade inconteste que em grande parte das nossas escolas, seja nas escolas fundamentais, de ensino médio, principalmente no ensino superior, há a predominância de um pensamento que é, no mínimo, indiferente às questões ético-morais, onde os valores familiares, os valores religiosos são absolutamente desconsiderados. E isso é debatido, ensinado, doutrinado, seja lá o que for. Então os pais têm que estar atentos a isso, para que as suas crianças recebam no lar uma base sólida e sejam seguras para saber filtrar o que é bom do que não é bom, que elas recebem nas escolas, nas salas de aula. Mas a verdade é essa, no nosso país e em outros países também. A família, continua a Joana de Ângeles, a família equilibrada, isto é, estruturada com respeito e amor, respeito dos pais para com seus filhos, o Paulo fala, né? Que os pais não perturbem, não me lembro qual é o termo que ele usa, né? Mas não molesteis vossos filhos. Então, há que haver um respeito dos pais para com seus filhos, porque são irmãos, mas dos filhos para com seus pais, e amor. Então tem que haver esses dois sentimentos caminhando em paralelo. Respeito e amor. Não pode haver respeito sem amor, não pode haver amor sem respeito. Quando há amor sem respeito, a gente mima, né? A gente faz tudo e mais um pouco, quando na verdade não deveria ou não precisaria fazer. Quando há o respeito, a exigência do respeito, mas sem o amor, a gente é ditador, a gente impõe as coisas. Então, equilíbrio, né, entre respeito e amor. A partir do momento em que nascem os filhos, uma grande, profunda e significativa mudança se deverá dar na estrutura do relacionamento dos parceiros, que agora terão como meta a harmonia e felicidade do grupo, longe do egoísmo e do interesse imediatista de cada qual. Então, é natural e é saudável e é maravilhoso o que as mulheres vêm conseguindo na sociedade, de independência, de autonomia, de realização profissional. Isso tem que continuar cada vez mais, de igualdade. Mas, quando a gente se casa e decide formar uma família, significa ter filhos. E ter filhos implicará em mudança nessa estrutura do relacionamento marido e mulher. Então, ambos passarão a ter responsabilidades, atribuições, tarefas, ambos, mulher e homem, e marido e mulher e homem, por conta da chegada dos filhos. Não é responsabilidade só de um ou só de outro. É de ambos. É de ambos. Agora,
Quem fica grávida, quem carrega o bebê 9 meses na barriga, quem amamenta, etc., é a mulher. Isso é uma questão da natureza. Mas isso não quer dizer que o homem não tenha também as suas atribuições, as suas responsabilidades em relação à criança que nasce e à criança que depois precisa ser cuidada. Então tem que haver esse entendimento. Porque se eu quero ser mãe, se eu quero ser pai, e quero continuar dando o mesmo peso, a mesma importância, a mesma prioridade à minha vida profissional, à minha vida social, às minhas festas, às minhas viagens, não vai funcionar. Não vai funcionar, não vai dar certo. Porque um bebê exige cuidados e atenções que são diferenciados. O bebê tem horário, o bebê tem que ter uma disciplina. O bebê tem que dormir muitas horas, quanto mais novinho, mais horas ele dorme. De dia, de noite eles não dormem. De noite eles acordam e ficam infernizando a gente até as 4 da manhã. Né? Mas, então, tem que entender isso. Ah, mas eu não quero isso para mim. Tá bom, é um direito. É um direito, ninguém é obrigado. Então não faça essa escolha. Não faça essa escolha. Ah, mas todas as minhas amigas já têm filho, eu vou ficar sem. Não é uma bolsa que você compra para mostrar. Não podemos entender dessa maneira. Filho é uma grande responsabilidade. Então, se o meu projeto de vida não contempla a maternidade, a paternidade, não enveredemos por esse caminho. Posso casar? Posso. Não tem problema. Agora tem que combinar com o companheiro, com a companheira, essa questão. Porque se um tem uma expectativa e o outro tem outra expectativa diferente, em algum momento vai ter atrito. Então conversa antes dessa decisão. E aí, para a gente ir para os finalmente, tem um autor espírita, ele é um médico psiquiatra, lá de Cuiabá, no Mato Grosso. E ele tem vários livros publicados, tem vários vídeos na internet, chama Lírio de Cerqueira Filho. Ele escreveu um livro interessante, chama Saúde da Relação Pais e Filhos, que eu recomendo. Ele diz lá o seguinte: o relacionamento saudável entre pais e filhos tem como base a função colaborativa da família. Colaborativa, função colaborativa da família. Interessante. O pai e a mãe são colaboradores de Deus na formação do irmão em humanidade, momentaneamente na condição de filho ou de filha. Então, vamos entender aqui. Colaborar. O que significa laborar? Trabalhar. Não é? Então, trabalhar é trabalhar com Deus. E co-criar. Co-criar com quem? Com Deus. Então, pai e mãe, ao receberem o filho, ao receberem a filha, assumem uma responsabilidade perante Deus. Não é perante a sociedade, é perante o Criador. Que responsabilidade é? De encaminhar esses irmãos em humanidade, que são filhos de Deus também, portanto, nossos irmãos, transitoriamente como filhos. Essa é a função do pai e da mãe na Terra, na visão espírita. Colaborar, co-criar com Deus. Um relacionamento saudável entre pais e filhos pressupõe colaboração de uns para com os outros, direção, orientação e sugestão. Isso vai depender de cada fase da criança e o Alírio vai explicar. Então é um relacionamento baseado no amor e na compaixão. Por isso que ele é saudável. Colabora com a formação do filho, direcionando, orientando e sugerindo mudanças, mas respeitando o livre-arbítrio relativo a cada fase do desenvolvimento do filho. Aqui tem uma coisa importante, porque às vezes eu já ouvi isso até na minha família, mães, pais que não educam, não corrigem, o filho está fazendo uma coisa errada e não corrige porque não quer tirar a liberdade do filho, quer deixar o filho livre. Uma criança de 3 anos não tem condições de ser livre. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio ele só funciona na medida da nossa consciência. Quanto mais consciente nós formos do que é certo, do que é errado, do que é o bem e do que é o mal, maior o nosso livre-arbítrio. Quanto menor a nossa consciência, menor o nosso livre-arbítrio, mais nós temos que ser guiados. Uma criança de 2, 3, 4 anos não tem que ter livre-arbítrio.
Desculpa, não tem que ter privacidade. Ah, mas eu tenho que respeitar a privacidade dele. Com 4 anos, com 7 anos, com 10 anos. Desculpa. Tudo tem que ter um equilíbrio. Nesse tipo de relação, os pais dão o melhor de si, sem querer viver pelo filho. Isso é uma coisa que às vezes a gente tenta fazer. Viver pelo filho. Ou porque nós somos frustrados em algum aspecto da nossa vida, ou porque nós não queremos que o filho ou a filha sofra. Tem que deixar o filho ou a filha viver. A vida é dele. Eu vou orientar, eu vou dirigir, eu vou sugerir, dependendo da fase, a gente vai ver. Aí uma relação que não é saudável é o que ele chama da relação da interferência, que forma filhos inseguros, parasitas sociais, dependentes psicológica e socialmente, com graves consequências para eles mesmos. O que acontece? É um relacionamento baseado aqui no pseudo-amor. Parece que é amor, mas não é amor. Porque o amor verdadeiro, ele entende que eu estou me relacionando com um irmão, mas eu tenho uma responsabilidade neste relacionamento. Aqui eu fujo deste entendimento e começo a interferir de tal forma na vida do filho e da filha que ele não vive mais, sou eu que estou vivendo. Há uma obrigação de resolver os problemas do filho. E os pais não têm obrigação. Têm obrigação de orientar, de ajudar, de apoiar. Mas desde pequenininho tem que ir deixando a criança lidar com as situações, porque senão a gente cria crianças, jovens, adultos que não sabem lidar com a frustração, não sabem lidar com a rejeição, não sabem lidar com a negação. E aí quando vão para a vida civil, né, vão encontrar o quê? Mamão com açúcar? Não. Então é por isso que a gente vê aí rapazes que levam fora da namorada e partem para um ato insano, ou matam a namorada, ou se matam. Na época que a gente era jovenzinho, a gente tomava toco das meninas. A gente o Altemar Dutra, né, o Calbi Peixoto, ficava uns 3 dias na fossa, naquela época, né? A gente fala, então na fossa, 3 dias acabou, parte para outra, a fila anda. Hoje as pessoas entram em estado grave de depressão. Não come, não toma banho, não sai do quarto. Porque levou um toco da menina, do menino. Não conseguem conviver com a rejeição. E claro que nós seremos rejeitados. Nem todo mundo vai gostar da gente. É natural, faz parte da vida. Então tem que deixar a criança desde cedo aprender a lidar com essas dificuldades. Gera imposição, pois não se respeita o livre-arbítrio do filho, mesmo quando ele é adulto. Então tem caras aí, homens, mulheres de 35, 40 anos, que moram na casa do pai, vivem à custa do pai, não quer saber de sair, lógico, vida boa. Cama, comida, roupa lavada, contas pagas. Que adulto é esse? Que ser humano é esse que nós criamos, né? Então é uma energia perdida em esforços vãos, pois deseja viver pelo filho. E aí o contrário da interferência, o outro polo da interferência é a indiferença, né? Então, se a interferência é o movimento de querer agir pelo outro, a indiferença é não agir de forma nenhuma. É o abandono. Mesmo casais casados que vivem na mesma casa, abandonam emocionalmente seus filhos. Isso hoje é muito comum, né? Então é um relacionamento baseado no desamor. Não é nem o amor, nem o pseudo-amor. É o desamor gerador do egoísmo e do egocentrismo. O contrário do amor, a gente às vezes acha que o contrário do amor é o ódio, né? É o mais comum. O que é o contrário do amor? O ódio. Não. O ódio é o amor que adoeceu. O contrário do amor é a indiferença. É a indiferença. Produz o abandono direto ou afetivo indireto. Há uma demissão da função de colaborar com Deus na formação do filho. Me demito. Pensa um pouquinho. Se Deus fosse o teu chefe, né, você teria coragem de ir lá na sala dele, pedir uma audiência, né, com a secretária e tal. Ir lá na sala dele
ou mandar um appointment no Outlook, né, para ele cair lá na agenda dele, dependendo de quão moderno é do teu chefe. E chegou, olha, senhor, tem um assunto aqui que eu queria tratar com o senhor e tal, e eu queria pedir minha demissão. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Se é uma coisa fácil de fazer. E nós fazemos. Nós fazemos, sem nos darmos conta disso. E aí, para a gente estar quase terminando, Terezinha, o que ele chama de relação saudável é uma relação vertical, consensual e amorosa. Consensual entre quem? Entre pai e mãe, principalmente. Entre filhos também, mas principalmente entre pai e mãe. Pai e mãe estão harmonizados no que diz respeito a como educar os filhos. Se a mãe fala uma coisa, o pai não vai lá e fala outra. Se a mãe não deixa uma coisa, o pai não vai lá e deixa. Isso é função de avô e de avó. Não é. Né? Então há um consenso, é uma relação vertical e amorosa. Por que vertical? Porque pai e mãe estão em... Pai e mãe... Pai e mãe estão numa situação de igualdade, mas de superioridade em relação aos filhos. O direito brasileiro tem um termo no Código Civil, quando se refere a pais e mães em relação aos seus filhos, que chama pátrio poder. A lei brasileira confere a pai e mãe o pátrio poder. Então, há um poder de fato e de direito dos progenitores em relação aos progenitados, em relação aos filhos. A lei determina isso, mas a lei de Deus principalmente determina isso. Então, haverá amor, haverá carinho, haverá atenção, mas haverá respeito, haverá ordem, haverá disciplina. Haverá compromisso com pequenas tarefas, desde pequenininho. Então, desde a idade menor, vai aprender a guardar o seu brinquedo, vai aprender a colocar a sua mamadeira em cima da mesinha, vai aprendendo, pouco a pouco, a ter responsabilidade dentro de casa. Porque a casa não é do pai e da mãe, a casa é de todos que nela vivem. Então, a limpeza, a harmonia, a organização, a paz dentro da casa, dentro do lar, é a responsabilidade de todas. Não é só do pai ou só da mãe, ou da empregada, pior ainda. Né? Então, essa verticalidade, ela é uma coisa natural. Se perdeu isso. Infelizmente. E aí nós temos modelos que são disfuncionais. O primeiro que é a relação vertical rígida e autoritária, onde filho não tem voz, não tem vez. Isso é um modelo muito dos nossos avós, dos nossos bisavós, talvez até dos nossos pais. Né? As crianças não podiam conversar à mesa, os pais não dialogavam com seus filhos, os pais impunham aos seus filhos o que eles iriam fazer, com quem eles iriam casar, qual é a profissão que eles iriam ter. Não é assim. Não é assim. Isso não funciona. Este modelo está errado. Esse modelo não deve prosseguir de jeito nenhum. A relação vertical invertida, onde os filhos assumem um protagonismo em relação aos seus pais. Eles dão as ordens. Eles são os senhores. E os pais se submetem passivamente e, desculpe, burramente a essa situação. Então se tornam umas crianças insuportáveis, que ninguém aguenta, que ninguém quer receber em casa, porque não tem um pingo de respeito, um pingo de educação, não sabem se comportar, não sabem se comportar à mesa, não sabem. Porque ninguém tem coragem de dizer não para elas. Só que o que vai acontecer? A vida vai dizer muitos não para elas. Muitos. E como é que elas vão reagir a esses não? De diferentes maneiras, mas com violência, em algumas das vezes, com frustração, com decepção, com depressão, com volta para dentro de si e acaba se isolando. Sabe aquela criança que se isola, que
Ela não sabe, ela não tem inteligência social. Porque ela nunca foi educada para viver em sociedade. E por fim, o último modelo que ele coloca aqui, que esse é o mais bizarro, que é a relação horizontal, onde pai e mãe querem ser amiguinhos dos filhos. Brother. Amar, respeitar, cuidar, sim. Pai e mãe não é amigo. Aquele Klinsmann, lá, aquele psicólogo paraibano, Rossandro, ele conta uma história que quando ele tinha 15, 16 anos, 17 anos, por aí, ele queria ir numa festa, lá um carnaval, fora de época, e os avós sempre estragando, deram o abadá para ele. O avô deu o abadá para ele. Falou, avô, na minha caramba, sei lá como é que chama. Meu avô me deu o abadá. A mãe falou, vai não. Não, eu vou. Não, não vai. Não, mas não vai. Quem manda sou eu, não vai ser o avô, ele pode ter te dado o que for, você não vai. Ah, então tá bom, eu não vou. Agora, quando eu fizer 18 anos, aí eu vou. Ela falou, vai não. Enquanto você morar aqui na minha casa, minhas regras. Aí disse que ele ficou uma semana sem falar com ela. Ela ficou um mês sem falar com ele. E ele desesperado já, né? Ela falou, é assim que você acha que eu vou te amar? Ele pergunta para ela. Aí ela pergunta para ele, quem disse que eu estou preocupada com o seu amor? Eu quero que você me respeite. Porque o amor, gente, ele é um sentimento complexo. Uma criança, um jovem, não sabe o que é amar. Eles acham que sabem, mas eles não sabem. Eles só vão entender o que é o amor quando eles forem mais maduros e eles aprenderem a respeitar, a admirar. Aí eles vão aprender o que é amar. Eu falei, não estou preocupada que você vai me amar, mas eu quero que você me respeite. E nós perdemos isso. A gente quer ser brother. Então, só para explicar bem essa questão da direção, orientação e sugestão. Na primeira infância, a gente usa a função diretiva, que vai do 0 aos 7 anos. Então, os pais dirigem os seus filhos. Não tem muito o que dialogar, porque a criança de 0 a 7, ela não tem capacidade para entender diálogo. Alguns parecem que tem, mas não tem. Não tem maturidade, eles não têm condições de muito diálogo. Então, você vai fazer isso, por quê? Porque é para o seu bem, porque eu te amo, é melhor para você, eu sei o que é melhor para você, acredite em mim, é isso que você vai fazer. Ah, mas eu te odeio. Não tem problema, é isso que você vai fazer. Odeia nada, né? É só... Depois, a função orientativa, na segunda infância, dos 7 aos 12. Aí você diminui um pouco a carga diretiva e passa mais a ser orientativo, porque se você já fez o trabalho lá do 0 ao 7. Então orientam para a formação do caráter dos filhos a partir da observação das características individuais que começam a aparecer de forma muito mais contundente a partir dessa idade, né, dos 7 anos, reforçando as positivas, mas principalmente corrigindo as negativas. O orgulho, o egoísmo, a inveja, a agressividade, o excesso de timidez. Tudo isso a gente tem que ir trabalhando, e às vezes até com a ajuda de profissionais. E a função, então, sugestiva ensina na adolescência, dos 12 aos 18 anos. Pai e mãe vão sugerir aos filhos a continuidade da prática do bem, do bom e do belo em suas ações, reforçando as orientações recebidas nas fases anteriores. E se eu não fiz nada disso lá atrás, dá para começar agora? Dá. É mais difícil. Mas dá. Sempre dá. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, se houver amor nessa intenção, vai dar certo. Vai dar um pouco mais de trabalho. Mas dá. Não podemos deixar de assumir o nosso papel. E para terminar, a frase do Espírito Santo Agostinho, que é belíssima essa passagem, que está lá no Evangelho, no 39 do capítulo 14. Ó Espíritos, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada. E cuja recompensa, também tem a recompensa, né, gente? Não é só castigo. Cuja recompensa recebereis,
se fielmente a cumprirdes os vossos cuidados e a educação que lhe dareis, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Vejam, por mais que nós passamos como pais e mães, pode ser que o filho ou a filha chegue a uma determinada idade, começa a demonstrar um caráter totalmente diferente daquele que a gente gostaria. Mas ok, mas nós fizemos a nossa parte. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. A partir daí, é ele com Deus. A nossa tarefa está cumprida. Percebe? O que a gente não pode é deixar de fazer o que nos compete, porque nós estaremos agravando a situação deste irmão que Deus nos confiou. E eu vou terminar agradecendo a vocês a paciência, a atenção, que essa reflexão então nos sirva aí para os nossos dias como pais, futuros pais, avós, né, para que a gente possa orientar também os nossos filhos que já estão tendo seus filhos, para que Deus nos abençoe. Nós vamos então orar. Buscando na nossa intimidade essa conexão com o alto, com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, e com os amigos espirituais que estão sempre conosco, nos orientando, nos intuindo, nos protegendo, tentando de todas as maneiras evitar que nós nos percamos nos caminhos sombrios da vida, colocando sempre que possível luzes à nossa frente. A nossa gratidão por tudo o que temos recebido, por tudo o que representa as nossas vidas, os dons da saúde, da família, da paz, do bem-estar, do trabalho, dos amigos, da doutrina que nos acolhe e que nos ilumina, e até mesmo a nossa gratidão pelos desafios, pelos problemas que todos temos, pois eles são lições de enorme importância para o nosso progresso nesta vida, mas em especial para as vidas que seguirão. Que nós, Senhor, tenhamos a coragem, a força, a perseverança para nos conscientizarmos enquanto mães, enquanto pais, enquanto avós, enquanto tios, que temos funções parentais em nossos núcleos familiares, da gravidade, da importância, mas da beleza, da divindade desta missão, ao recebermos para cuidarmos e orientarmos os teus filhos, nossos irmãos. Que consigamos, dentro das nossas limitações e possibilidades, dar e fazer o nosso melhor, Senhor, para que eles possam caminhar de cabeça erguida na vida, entendendo e praticando o bem e evitando a todo custo o mal. Ajuda-nos dando discernimento, maturidade e principalmente inspiração, para que nossas palavras, mas especialmente nossas condutas, nossos exemplos, sirvam efetivamente neste processo de educação, de formação das nossas crianças. Muito obrigado por tudo, Senhor, por hoje, por sempre. Que assim seja.